Oi, gente, vamos lá então. Bom, um vídeo aí só explicando um pouquinho que eu falei que eu ia fazer um pouco, né, de vídeo explicando um pouco para quem não me conhece, né, para quem às vezes chega na live e quer mandar na minha live que eu tenho que fazer isso e aquilo, né? Só para explicar um pouquinho algumas coisas, né, em relação à minha vida, assim, né? Que talvez sirva também para, digamos que alerta, né, para algumas pessoas também que gosta de julgar e simplesmente não presta muita atenção, né? Ou simplesmente gosta de julgar todo mundo, porque hoje realmente eu estou numa situação não muito boa, devido inclusive a uns problemas psicológicos, que é uma coisa que eu já carrego há anos e que melhora e piora, e que no último ano apareceu algumas coisas novas que eu não tinha, né? Para quem não sabe, eu tenho autismo e tenho depressão, só que até aí é uma coisa que nunca me impediu de trabalhar. Aí depois que ano passado, retrasado na verdade, né? Foi bem no finzinho do ano retrasado, eu comecei a trabalhar muito, eu tive um esgotamento nervoso tão grande que me gerou uma síndrome do pânico que durou quase um ano. Mesmo eu indo no psiquiatra, psicólogo, tudo, ela não melhorou. Eu tive, né, que procurar algumas maneiras alternativas que no fim das contas acabaram funcionando, por mais que as pessoas relutem, né, e só acreditem em medicação. Mas o que eu quero falar, né, o que eu quero falar é que assim, quem me vê hoje e vê que eu tento trabalhar no YouTube, que eu coloco Pix, tenho Superchat, tenho Live Pix, fala que eu sou vagabundo e que não trabalho, né? Só que eu já falei isso em outros vídeos, né? Que todo mundo que faz live pelo reconhecimento e coloca. Não é só eu, e canal muito maior do que o meu coloca. E até porque eu já falei isso aqui também, né? Principalmente em live não paga nada. O que paga é vídeo, mas também tem aquela coisa, quem faz vídeo não faz live no mesmo canal, e quem faz live acaba estragando o vídeo porque a turma da live não vê os vídeos. Isso eu já falei aqui, que nem o último vídeo, que ninguém. É uma coisa assim absurda. Se propuseram a ver. Então, gente, assim, eu trabalhava e trabalhava muito. Eu já cheguei a ter dois empregos ao mesmo tempo e estudar. E, e os dois últimos empregos, na verdade, me fizeram. Inclusive, eu vou começar a postar sobre essas coisas para mostrar um pouquinho realmente da minha realidade. Porque as pessoas parece que elas não entendem que dá para você realmente, não é o quanto você se esforça, não é se a tua cabeça ela dá um problema. Aí se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem atleta de ponta que parou de competir por causa de pressão. O maior exemplo que a gente tem é o Gustavo Scherer, que hoje ele tem pavor de piscina. Aí ele fala, né, dos traumas que ele tem de competir, o Michael Phelps é outro também que não quer nem saber de piscina mais. Então, assim, por mais que eu já cheguei a ser atleta, posso falar que tem a parte da disciplina do atleta, a parte de cobrança, quando você começa a ter algum destaque, ela é mascarada pelo sucesso. Então, às vezes, você está ganhando grana. Eu não cheguei a estar nesse nível, né? Mas eu cheguei a conhecer algumas pessoas que chegaram até algum reconhecimento que parece ser muito bom, mas depois a pessoa começa a falar da cobrança. Porque quem é atleta, por exemplo, a cobrança é maior do que qualquer emprego. A pessoa, ela, infelizmente, é uma coisa que. Mas eu digo, realmente, esporte ajuda muito. Mas a pessoa, por mais psicológico que ela tenha, às vezes o preço que ela paga talvez seja alto demais. Então, eu acho que nada você consegue sem esforço. Mas quando a tua cabeça ela começa a falhar, aí que tá o problema, né? As pessoas falam assim, ai, você é vagabundo, você não se esforça. Tenha depressão, tenha ansiedade, seja autista. Veja o que os autistas estão... O mundo parece que está virando autista agora. E eu ainda descobri tarde e tive que competir com pessoas normais.
que a pior coisa é você ficar perto de pessoas, que quem é autista sabe que é difícil lidar com pessoas. Então, como eu tô falando, é um pouquinho de mim, assim, não é reclamando não, eu tô explicando um pouquinho que eu lutei pra caramba, eu tive meus deslizes, eu nunca usei, e detalhe, eu nunca usei da doença, porque eu não sabia mesmo, e nem da depressão, porque eu abandonei 2 faculdades e tudo, e falavam que eu era vagabundo, que eu era fresco, que eu não tinha força de vontade. Então, da mesma forma que eu concluí 2 cursos técnicos estudando. E em segurança do trabalho, eu trabalhava de manhã, eu trabalhava em casa de tarde e depois eu ia fazer o curso. Aí, quer dizer, eu trabalhava de manhã e de tarde, aí quando eu vi que eu fui chamado para poder fazer a matrícula, que tinha que fazer prova, né? Aí eu chegava, saía de casa às 5h30 da manhã, chegava em casa 11 e pouco ou 10 e pouco depois do curso. Eu nem, não dava nem tempo de ir para casa comer, por causa que não, era longe o trabalho da minha casa, né? Era quase 5 quilômetros. De maneira nenhuma compensava eu pegar o ônibus, que também demoraria. Então não tinha como tomar banho também, eu sofria muito, porque às vezes eu chegava mesmo trocando de roupa, era serviço braçal, né? Meio que braçal, então, né? Dá muito canseira em mim e tal, e você ficar sujo. Aí depois eu chegava em casa ainda às vezes 10 e pouco, abria a lanchonetinha que tinha em casa, ficava até 1 da manhã. Ou seja, aí as pessoas pegam e falam que eu nunca trabalhei, que eu sabe, é por isso que às vezes isso incomoda. E resumindo, hoje eu tô me sentindo melhor, eu realmente tô me vendo que e eu ainda agora encontro alguns problemas, né, que eu penso em voltar realmente a trabalhar, mas eu tenho alguns problemas para resolver em relação a umas coisas em casa aqui que não sei como eu vou resolver. Então, é meio que isso, sabe? Explicando que realmente pode falar o que quiser. Eu sei o quanto eu trabalhei. Aliás, quem foi meu empregador sabe uma coisa que eu nunca recebi crítica em relação ao meu esforço. Nunca. Nunca. Sempre vão falar, nossa, o Marcelo sempre fez hora extra, o Marcelo sempre veio em folga, o Marcelo vinha em feriado, era o único funcionário. Isso nenhum patrão pode falar. Mas eu tinha divergência em relação a coisas que, infelizmente, eu tenho. Não sei se isso é do autista, do senso de justiça ser muito alto. Coisa errada, pra mim, não tem meia coisa errada, né? Aquilo que é errado e não dá pra você distorcer, né? Mas, né, a verdade não tem curva, né? Aquela coisa, né? Mas parece que hoje em dia a verdade tem curva, dá volta, sobe, desce, dá volta ao mundo. E, né, aí é uma coisa que eu vi que funciona assim. A verdade é relativa de quem fala, né? E de quem tem poder também, né? A mentira falada por alguém que tem poder, ela vira verdade. A mentira falada por milhares de pessoas pode virar verdade, né? Então, é isso, gente. É só um videozinho assim mais explicativo, um pouco mais sobre mim, que eu vou tentar fazer mais vídeos assim. Que não é fácil, tá? Ser eu, mas as pessoas acham que eu sou vagabundo, que eu não quero trabalhar. Nunca fiquei mais de 1 ano sem trabalhar, nunca, nunca fiquei. Só na pandemia, e isso que eu fui vendendo, e na pandemia a minha mulher tinha perdido emprego, não conseguia mais emprego também. Eu também, na época, não tinha vacina, né? Quando eu tomei a vacina, depois eu arrumei emprego. E eu sobrevivi com o dinheiro que eu tinha guardado, que eu tinha uma produção de pão, né? Quase que uma padaria. Eu tentei investir, eu tentei arrumar outra coisa, mas não arrumava emprego de nada. E eu não estava vacinado ainda, sou no grupo de risco, né? Mas eu fui tentando sobreviver com o dinheiro, que era um dinheiro bom, mas, né, para quem tem família sabe que, né, o dinheiro acaba, né? Então é isso. Quem puder deixar um like, se inscrever no canal, dá uma forcinha e beleza.